Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai colocar em exame a política de petróleo no Brasil. Atualmente, surgem artigos editoriais, notícias e entrevistas em segmentos da mídia brasileira, dizendo que as rodadas de leilão diárias para produzir petróleo devem ser realizadas, que a Petrobras não tem capacidade para explorar sozinha o pré-sal, devido às suas limitações financeira, gerencial e tecnológica, e, para ajudar o Brasil a vencer essa dificuldade, as empresas petrolíferas estrangeiras deveriam ser convidadas. Passada a euforia da descoberta do petróleo pré-sal, há intenso debate com posições bastante díspares sobre como explorar esses recursos e também como aplicá-los em favor do povo brasileiro. Junto a isso, há interrogações sobre a política de abastecimento de combustíveis, a expansão do setor petrolífero brasileiro, inclusive com novas refinarias, e ainda sobre como aplicar a diretriz do governo no sentido de nacionalizar gradualmente os equipamentos da indústria petroleira brasileira. Para tratar desses temas, o nosso convidado do programa Agenda Econômica hoje é o engenheiro Fernando Siqueira, vice-presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Doutor Fernando Siqueira, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-lo aqui de novo. Nós gostaríamos de iniciar indagando sobre quantos e quais são os significados que a descoberta do petróleo da camada pré-sal representa para o Brasil e para os desafios da sua emancipação como nação próspera, justa e soberana do ponto de vista energético no cenário mundial. Olha, Beto, eu costumo dizer nas minhas palestras que o pré-sal é a maior oportunidade que o Brasil já teve de deixar de ser o eterno país do futuro. É uma riqueza enorme, numa conjuntura energética mundial bastante complicada. Então, o pré-sal representa para o Brasil uma possibilidade, né, de um salto econômico, financeiro e tecnológico muito grande. Primeiro porque a Petrobras já tem a tecnologia para explorar, já está produzindo aí 200 mil barris por dia. É claro que esse tempo entre a descoberta e a produção, normalmente é de 5 anos. Então, os primeiros poços estão sendo explorados. Lá no campo de Tupi tem um sistema com 5 poços, tem um sistema piloto, de forma que, tecnologicamente, o desafio já está vencido. Agora, financeira e economicamente, energeticamente, é um salto para o Brasil fantástico. Para você ter uma ideia, a reserva do pré-sal é estimada conservadoramente em 100 bilhões de barris. E o Brasil já tinha 14 bilhões de barris antes do pré-sal, então fica com uma reserva de 114 bilhões de barris e o Iraque tem 115. Então significa um Iraque na América Latina. É uma riqueza que pode, bem administrada, né, bem conduzida pelo governo federal, dando a oportunidade à Petrobras de fazer uma exploração segundo os interesses do povo brasileiro e não produzir a toque de caixa, como a imprensa tem tentado colocar, né? Porque o pré-sal é uma reserva que dá para suprir a Petrobras e fazer uma exportação razoável, dá para, digamos assim, 40 anos de reserva. Então, se for explorada assodadamente, sem controle, ela pode acabar em 13 anos. Então, tem que ser administrado pelo governo uma velocidade de produção condizente com o interesse nacional. Mas é uma riqueza fantástica e que pode redimir o Brasil econômica e financeiramente. Só um esclarecimento para os nossos telespectadores, quando o senhor diz que são 200 mil barris dia já produzidos hoje, só na área do pré-sal, né? Porque o Brasil produz mais de 2 milhões de barris dia fora e com
essa descoberta do pré-sal, não é? Agora, é interessante que mais de, se não me engano, mais de 95% da produção atual no Brasil, esses mais de 2 milhões de barris dia, são da Petrobras. Quer dizer, a Petrobras é que produz esses mais de 2 milhões de barris dia e outras empresas estrangeiras que hoje operam no Brasil tem uma produção ainda muito incipiente, passou ainda a ser mais incipiente depois daquele acidente com a Chevron lá na Bacia de Campos. Por que então que alguns setores dizem que a Petrobras não teria condição? Ora, se hoje ela já explora mais e produz mais de 95% do que a gente tem disponível no país e as tecnologias são próprias, desenvolvidas lá pelo CENPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, por que a Petrobras não teria condição? Esse é o argumento porque o lobby internacional não se conforma com a legislação renovada aí pelo presidente Lula, né? Porque antes da descoberta do pré-sal, houve uma lei de 1997, a 9478, que dava 100% do petróleo a quem produzisse e uma obrigação de pagar apenas 10% de royalties. Excepcionalmente tinha uma participação especial, mas por uma produção muito grande. E hoje quem paga essa participação especial é só a Petrobras. Então a lei anterior era muito favorável às empresas estrangeiras. 100% da propriedade e 10% de royalties que pagava a União. Pra você ter uma ideia do absurdo dessa lei, nos países exportadores do mundo, no Oriente Médio, na OPEP em geral e não OPEP, mas os exportadores ficam com 80% em média do petróleo produzido para si. As exploradoras, as empresas exploradoras, produtoras, né, ficam com 20%. Então, o Brasil era 90%, praticamente 100% para eles e 10% em dinheiro que pagavam para a União. Então, é uma mudança para eles. Como é que foi possível fazer uma lei dessa? Foi uma lei aí no auge do neoliberalismo, né, um rolo compressor imenso, a imprensa toda, a grande mídia dando uma cobertura total nas privatizações. Você vê a reforma feita no governo neoliberal, da ordem econômica, né, ele eliminou a diferença entre empresa nacional e empresa estrangeira, porque na Constituição de 88 havia uma diferença de empresa brasileira de capital nacional e empresa brasileira de capital estrangeiro. A empresa brasileira de capital estrangeiro tinha restrições, por exemplo, para explorar o subsolo, só podia explorar com 49% das ações. Quando igualou as duas empresas, toda empresa no Brasil virou empresa nacional. Então, as empresas estrangeiras passaram a ter acesso no subsolo brasileiro com uma capacidade muito maior de investimento. Então, escancarou-se o subsolo brasileiro para a empresa estrangeira. E também acabou-se com o monopólio da cabotagem, permitindo que empresas estrangeiras entrassem nos nossos rios para escoar nossas riquezas. Nos Estados Unidos, a navegação de cabotagem é feita por embarcação nacional e americano nato, não pode ser nem naturalizado. Você vê como foi um escancaramento da nossa riqueza. E acabou-se com o monopólio do petróleo e fez essa lei absurda, né? Então o lobby internacional não queria de forma alguma que essa lei fosse mudada. Fez todo o possível e imaginável para não deixar passar. Essa lei que o senhor... E agora, como a lei passou, eles estão fazendo uma campanha insidiosa na imprensa, né, atacando a Petrobras, que ela não tem condição. Se tem, por exemplo, no segundo trimestre, que houve um prejuízo de 1,3 milhões decorrente da elevação do dólar. O dólar passou de 1,70 para 2,04. Então, isso fez um rombo na Petrobras, a diferença, ela está endividada em dólar, fez um rombo de 6 bilhões. Então, esse prejuízo de 1,3 bilhão é um prejuízo temporário, é um prejuízo conjuntural, né? Que não se sustenta, mas a imprensa caiu de pau. Está vendo? Não tem condição de explorar,
qualquer espirro que a Petrobras dê, tá vendo? Está gripada, não pode explorar o pré-sal. Agora, doutor Siqueira, essa lei que o senhor está falando é de 1997, né? Isso. A realidade agora é esse salto brasileiro, onde nós passamos de 14 bilhões de barris, né, para termos um Iraque aqui dentro, né, como o senhor declarou, o Brasil torna-se uma potência petroleira. Evidentemente que uma descoberta dessa dimensão exige da Petrobras uma série de desafios, né, de preparação, não apenas da formação de novos técnicos. O Brasil passou muito tempo até sem formar engenheiros, sem construir refinarias. Quais são, na sua visão, os principais passos que a Petrobras deve dar para poder fazer frente a essa nova dimensão nesse quadro internacional, esse cenário, que é bastante cheio de ameaças e interrogantes para uma postura, digamos, soberana e nacionalista em termos energéticos? Em termos de tecnologia, não existe grande problema, porque você tem aí no Águas Ultraprofundas 3 gargalos tecnológicos, né? O primeiro gargalo é a perfuração. Essa perfuração especialíssima é feita por um grupo de meia dúzia de especialistas internacionais que alugam seus serviços para as petroleiras. As petroleiras não têm a perfuradora própria, ela contrata. Por exemplo, a Transocean é uma das 6, né? A Transocean perfurou para a British Petroleum no Golfo do México e deu um baita de um acidente. A Transocean perfurou no campo de Frade, aqui no Brasil, para a Chevron, e deu acidente. E mesmo a Transocean já furou 21 poços para a Petrobras no pré-sal e não deu acidente nenhum. Qual é a diferença, né? Primeiro que a Petrobras é pioneira na descoberta dessa tecnologia, portanto ela conhece profundamente. Claro que ela repassa isso para as perfuradoras. Mas o que houve lá no campo no Golfo do México foi que a British Petroleum mandou, por economia, economizar na cimentação do espaço anular entre o poço, a tubulação do poço e o terreno. E cimentou menos do que deveria para ganhar tempo e dinheiro, e a tubulação rompeu e fugiu do controle, porque todos os equipamentos que você controla é dentro da tubulação. Se a tubulação rompeu por uma cimentação mal feita, então você não teve como controlar. E a Transocean fez isso porque é como se você alugasse um táxi, né, e dissesse para ele, passa pela Rocinha, meia-noite. O taxista vai dizer, o sol vai ser assaltado. Não, mas estou mandando, estou te pagando, passa por lá. O cara passa e é assaltado, não é culpa do taxista, é culpa de quem mandou. Então é o caso do acidente no México, né? A British Petroleum mandou economizar em detrimento da segurança. E no campo do Frade? No campo de Frade também houve uma negligência com a segurança por economia. Tentando resumir o problema, que aliás não saiu em lugar nenhum isso, ela perfurou 2 reservatórios em níveis diferentes com o mesmo poço. Quer dizer, eles eram alinhados, né? Então ela furou o primeiro, mediu a pressão desse reservatório, dimensionou a lama, porque a lama que você, na perfuração, ela equilibra a pressão do poço, né? Ela tem função de refrigerar a broca, trazer material e equilibrar a pressão do poço com o reservatório. E aí dimensionaram a lama, lá 13 kg força. O procedimento correto seria, ao prosseguir para perfurar o segundo reservatório, você isolar o primeiro. Isolar como? Revestir com uma tubulação de aço, cimentar por fora, para que, caso a pressão inferior fosse maior do que a desse reservatório, não causaria problema. Por economia, a Chevron disse, não vai revestir não, que a gente imagina que a pressão é a mesma. Isso é um ato criminoso, né? É um ato criminoso, sem dúvida. Aí, o que aconteceu? Quando chegou no segundo reservatório, a pressão era bem maior, eles tiveram que dimensionar uma lama mais pesada para equilibrar, e o que aconteceu? A pressão de baixo, mais o peso da lama, fluíram para o reservatório superior e arrombaram o reservatório.
trincaram, por isso que está vazando até hoje, né? Isso aí não foi a Petrobras. Não foi a Petrobras, foi a Transocean mandado pela serviço da Chevron. Agora, com relação à tecnologia, que é uma questão que o senhor tocou aí agora também, a Petrobras está aí se vendo com pelo menos muitos problemas, mas dois problemas que têm relação direta com a questão tecnológica são as embarcações, os petroleiros, né? Houve contratos gigantescos com a Transpetro para a construção desses superpetroleiros aqui no Brasil e em outros países também. E também das sondas, dessas perfuradoras que o senhor estava mencionando agora. Foi criada uma empresa, Sete Mares, né, para a construção de sondas aqui mesmo no Brasil. Tem havido atrasos. A presidente da Petrobras, Graça Foster, outro dia disse que também a construção na China e parece que em Singapura também sofreu atrasos. Ou seja, ela disse, bom, se é para sofrer atraso lá na China e em Singapura, que sofra atraso aqui no Brasil, pelo menos você está com esse conteúdo nacional. Como é que o senhor vê essas duas questões que são fundamentais, ligadas à tecnologia e à produção nacional? Eu acho certíssima a providência da presidente da Petrobras. Ela comete outros erros, mas nesse aí ela está certíssima, né? Porque a Sete Brasil é uma empresa brasileira que gera tecnologia nacional, né, para o país, e isso representa muito mais até do que o valor monetário, né, o desenvolvimento tecnológico, o parque de estaleiros brasileiros se desenvolve todo um contexto, né, uma bola de neve virtuosa, né, você desenvolve a indústria, desenvolve o comércio, gera emprego, então vira uma bola de neve virtuosa. Então, está certíssimo prestigiar a empresa genuinamente nacional. As empresas estrangeiras têm causado atrasos. Nós tivemos aí a P-43, a P-48, feito pela Halliburton, uma das maiores construtoras do mundo. Norte-americana, atrasou 2 anos. Atrasou 2 anos e, infelizmente, não foi penalizada, porque tem um poderio muito grande, né? Então, uma ação contra ela é julgada nos Estados Unidos. Então, o Brasil acionou e perdeu. O ex-vice-presidente era de lá, né? O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, né? Era o presidente dela, né? E ela tem presença no pós-invasão do Iraque. Eu acho que é uma política certíssima, né? Nós estamos preocupadíssimos com uma desnacionalização da nossa economia. Nós vimos aí, só no primeiro semestre, foram desnacionalizadas 207 empresas na área de medicina, a Mil. Mas no setor petróleo, não? No setor petróleo também. A GE, fazendo um retrospecto, né, na década de 70, o presidente Geisel fez um decreto permitindo que a Petrobras comprasse no país até 100% mais caro do que no exterior. Era o programa de nacionalização. E com isso, com essa proteção ao mercado nacional, foram criadas 5.000 empresas brasileiras competindo no estado da arte internacional. Essas empresas foram dizimadas por um decreto 3161 que isenta as empresas estrangeiras de imposto e não isenta as nacionais. Então foi uma desnacionalização que acabou. E quem comprou essas empresas que restaram, das 5.000, restaram as 5 que a GE comprou todas. Que ano foi isso? O decreto foi de 1998, mas a extinção das empresas foi gradativamente até mais ou menos 2003, já estavam todas elas indo para o ralo, né? Foram compradas pela GE. Agora, como igualou todo mundo, empresa brasileira e empresa nacional, quando você fala em conteúdo nacional, não quer dizer nada, é a GE que está fabricando no Brasil. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui o processo de desnacionalização das ações da Petrobras e também a continuidade ou não das rodadas de leilão para exploração de petróleo. Continue com a Agenda Econômica.